Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora também, já que nós temos algumas leituras do texto do Novo Testamento e Antigo Testamento, iniciar uma nova reflexão, partindo do livro Mysterium Salutis, Teologia Fundamental, primeiro tomo, primeiro livro, e ali nós vamos trabalhar duas coisas. A primeira aqui nesse encontro, e o segundo partindo do Novo Testamento. Então nós vamos começar do Antigo Testamento, teremos encontro do Antigo Testamento e depois também teremos encontro do Novo Testamento sobre a revelação. Como é importante nós conhecermos a questão da revelação, como Deus se revelou na história da criação, depois na salvação em Cristo. Então nós vamos lá, estamos lá na página 191, vou tentar tratar com vocês bem lentamente aquilo que nos diz o texto. A revelação na criação, nosso primeiro encontro. Testemunho bíblico a respeito da revelação natural não se apresenta numa coordenação sistemática. No livro da Carta aos Hebreus diz que Deus falou de muitos modos. E também muitas vezes. Quer dizer, nos tempos antigos, Deus não falou sempre, mas falou muitas vezes, e não de uma única forma, mas de muitos modos. Hebreus capítulo 1, versículo 1. E nós vemos essa revelação que nós podemos conhecer Deus através da natureza, a natureza que revela Deus. Só lembrar a carta de São Paulo aos Romanos, o início da carta de São Paulo aos Romanos. É antes descrita como um drama com seus respectivos atos e entreatos. Pressente-se este drama, sobretudo no texto clássico, da revelação de Deus pela criação. Então, nós vamos trabalhar o aspecto da criação. Capítulo 1, versículo 1, até o final do capítulo 11. Porque aí nós vamos ter também a questão a Noé, nessa primeira parte, e depois nós temos a revelação a Abraão. Realmente, a ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens que, pela injustiça, aprisionaram a verdade, que nos fala São Paulo. Portanto, o que se pode conhecer de Deus é-lhes manifesto, porque Deus lhe revelou. Pois desde a criação do mundo, isso aqui São Paulo na Carta aos Romanos, as perfeições invisíveis de Deus, realizado na obra da criação da natureza, o seu sempiterno poder e divindade tornaram-se visíveis à inteligência por meio das coisas criadas. A criação é também um caminho natural para se conhecer a obra do Criador. E conhecendo a obra do Criador, se conheça também o Criador de todas as coisas. De modo que não se podem excusar. Porque, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, Carta aos Romanos, nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos e se lhes obscureceu o coração insensato. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, porque eles diziam que eles tinham um nível de inteligência e de sabedoria, mas não foram capazes de olhar a obra criada, e não sabendo capaz de olhar a obra criada, não foram capazes de adorar e reconhecer o Criador de todas as coisas. Então eles vão mudar a criação e atribuir a criação a outros ídolos, mas não ao Deus. Mudaram a glória do Deus
Criador incorruptível, numa representação da imagem do homem corruptível, a idolatria, os ídolos, os deuses. Do homem corruptível de aves, quadrúpedes e serpentes. Todas essas seres, essas divindades que tinham suas imagens de aves, quadrúpedes e serpentes, nos faz lembrar o pânteon, né, as divindades do Egito. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 23. Primeiro ponto. O agente do primeiro ato. Quem é o Criador? É Deus. De Deus se diz, é um Deus invisível e um Deus oculto. Deus é um Deus escondido. Isaías capítulo 45, versículo 15. Nós temos que tirar os véus das realidades para poder, nesta aventura, reconhecer e descobrir a Deus, através da obra criada. Mas ele saiu do escondimento que ele estava para a clara luz. O Deus invisível fez-se visível por meio da obra da sua criação. Então nós podemos também reconhecer a Deus pelo criado, desde a criação do mundo, mediante a criação. Interessante que essa criação, vem da palavra poema, a criação de Deus é uma grande poesia. Deus é um grande poeta. Ao criar o mundo, ele cria essa grande poesia. Deus coloca-se diante de sua obra, diante do cosmos, de todo o universo criado, como Criador. Ele é o agente, ele é o Senhor. É ele que cria todas as coisas. Sempre lembrando que ele criou todas as coisas do nada. As coisas não existiam, a partir de um determinado momento, Deus cria. Mas quando Deus cria, a gente fala a partir de determinado momento, a partir da criação, porque Deus é eterno. Por sua obra, ele se tornou claramente visível. A criação, a criatura, não é algo que se fez por si mesma, não é autocriante, ela não se criou por si mesma, ou por força de uma natureza eternamente existente. Não, ele criou do nada, segundo a concepção grega. Também os deuses, se pensa assim, pertence a essa obra da criação humana. Surgiu como uma obra feita por Deus, a qual tem um começo e está ligado ao Criador, por sua origem e por sua essência. Deus dá à essência toda a realidade do ser, do existir, e Deus é a origem de todas as coisas que existem no cosmos, no universo. O mundo pertence a Deus, não é dos homens. Os homens serão administrador da obra divina. Eles não podem dispor daquilo que não é deles. Eles recebem a criação como dom, e eles recebem para administrá-la, não para destruí-la, dominá-la. Não é, um mundo cheio de deuses, dos ídolos, dos deuses, das divindades. A ideia da criação opõe-se à ideia do mito, entendendo-se por este a unidade feita de mundo e deuses, a teogonia e a cosmogonia, a origem do universo, a origem de Deus, de história e destino, mundano-divinos. Assim entendido, nós devemos dizer que o que existe apresenta-se como algo que foi feito. E tudo que foi feito é criatura, não é criador. Neste ser criado, mostra-nos Deus, revela-nos Deus, o ser oculto, que é Ele, que se revela
de forma clara. O invisível, Deus se faz visível na obra da sua criação. Nesta revelação, entende-se o homem como ser criado que conhece e reconhece o seu Criador. A partir do momento em que o ser humano é criado e que Deus lhe dá a capacidade de pensamento, o Deus que criou todas as coisas se faz ser conhecido através do ser humano que é capaz de conhecer Deus. Ele é capaz de pensar Deus, é capaz de perceber Deus como agente de todas as coisas, né? Reconhecendo-o naquilo que ele deve ser reconhecido como Criador. O homem tira o seu ser, o ser do ser humano, daquele que é de Deus, de quem ele procede, porque Deus que é o Criador do ser humano. Tendo consciência da sua criaturalidade, o ser humano é uma criatura, ele não é Deus, e a criaturalidade do mundo, o homem vem então a reconhecer Deus. Se Deus se revela e se torna conhecível, é porque ele pode ser conhecido, e o é de fato. O que há de conhecível em Deus é assim dado ao homem. É o homem que conhece a Deus. Os animais não conhecem a Deus, no sentido de conhecimento, né? Não só de intelecto, mas também racional. Então diz, o que há de conhecível em Deus é assim dado ao homem antes e fora do âmbito de uma revelação específica e particular. Através da revelação natural se chega também ao conhecimento de Deus. O ser humano chega a isso. Pode ser conhecido, pode ser visto por meio da inteligência, a capacidade racional, pensativa do ser humano. Paulo quer nos mostrar dois lados deste conhecimento de Deus. De um lado, nós conhecemos o eterno poder de Deus, e de outro lado, reconhecemos a sua divindade. As ideias expressas pela Epístola de São Paulo aos Romanos baseiam-se num texto do Livro da Sabedoria. Inclusive, nós tivemos o comentário do Livro da Sabedoria. O mais recente livro do Antigo Testamento, porque foi o último livro do Antigo Testamento, é do século I a.C., o qual foi composto no Egito, talvez Alexandria, por um judeu grego helenista. A religiosidade egípcia, principalmente o culto aí vigente dos animais, das estrelas, nele aparecem. Supõe-se que Paulo se tenha conscientemente apoiado no referido texto da sabedoria, do livro da sabedoria, servindo-se dele em parte. Após longa descrição da estutícia do culto egípcio dos deuses, diz o referido texto: são insensatos, por natureza, todos os que desconhecem a Deus, e que através dos bens visíveis não puderam reconhecer aquele Deus que é, aquele Deus que é, nem perceber o artista, o poeta que criou todas as coisas. Não se reconhece o autor, considerando assim as obras divinas de Deus. Pelo contrário, tomar o fogo, ou o vento, o ar agitável, ou a esfera estrelada, ou a água impetuosa, também só lembrar aqui os pré-socráticos, né? Ou os astros dos céus por deuses, governadores do mundo. Como eles falam, os pré-socráticos falam da origem das coisas, né? Atribuindo ao vento, ao ar, ao fogo, né? Se foi por estarem encantados pela obra da beleza, os gregos encantaram também pela beleza da criação, e também os egípcios,
que tomaram essas coisas por deuses. Extasiados pela beleza, atribuíram que essas coisas eram deuses. Saibam então quanto seu Senhor prevalece sobre elas, porque é o Criador da beleza que fez essas coisas. Na Bíblia hebraica diz que Deus viu que tudo era bom. Tov. Tov, de um lado, pode ser visto como bom, moral, mas também pode ser visto como belo, estético. Então a criação de Deus não é só bela, mas é estética. Ele realmente é um grande poeta. Se o que os impressionou é a sua força e o seu poder, que eles compreendam por meio delas que seu Criador é mais forte, pois é a partir da grandeza e da beleza das criaturas que, por analogia, se conhece seu Criador, que é Deus. Aqui nós vemos o livro de Sabedoria, capítulo 13, do versículo de 1 a 5. Depois nós vamos continuar essa reflexão, uma reflexão bonita, né? Para a gente entender esse grande mistério, e quando olhar as coisas, a gente vê a beleza de Deus. E como o ser humano pega esse mundo, ao invés de administrá-lo, ele destrói. Parece que o ser humano, né, parece aquele rei que tudo que toca vira ouro, né, e acaba não podendo ter acesso a todas as coisas. Não, Deus, né, olhar a natureza e reconhecer o Criador, o artífice, o poeta, e ser capaz de olhar essa natureza e se encantar com ela. E ao se encantar, ser capaz de descobrir, né, a grandiosidade deste Deus, origem de todas as coisas, Criador de todas as coisas. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face expandir-se sobre nós.